vento sussurrava segredos antigos através das colinas áridas do vale de Elá. Não era um sussurro suave, mas um lamento fantasmagórico que parecia carregar o peso de dias de angústia e terror. A paisagem, normalmente um mosaico de tons terrosos e vegetação rasteira, estava agora marcada pela presença sombria de dois exércitos, imóveis, presos em um impasse de medo e expectativa. De um lado, as tendas esparsas e os estandartes de Israel, tremulando preguiçosamente sob o sol inclemente. Do outro, a formação imponente dos filisteus, um mar de bronze e ferro que exalava uma ameaça palpável. O silêncio, pesado e opressor, era quebrado apenas pelo ocasional ranger de uma armadura ou o relinchar distante de um cavalo, mas o som mais dominante era o batimento acelerado dos corações dos homens, ecoando o medo que os paralisava. Então, como um trovão em céu limpo, a voz surgiu. Não era uma voz comum, mas um rugido gutural que parecia nascer das profundezas da terra, reverberando pelas encostas das colinas e fazendo os soldados israelitas encolherem-se. Era a voz de Golias, o campeão filisteu. Sua figura era monumental, uma montanha de carne e metal que desafiava a própria compreensão. A armadura de bronze reluzia sob o sol, cada peça meticulosamente forjada para proteger um corpo colossal. Um capacete de bronze cobria sua cabeça, uma couraça escamosa protegia seu torso e suas canelas estavam envoltas em grevas de bronze. Em sua mão, uma lança cuja ponta de ferro pesava 600 siclos, e um escudo, grande como um tear, era carregado à sua frente por um escudeiro. Ele se postava entre os dois exércitos, na linha do vale, e seu desafio era claro, repetido dia após dia, com uma arrogância que humilhava a nação inteira de Israel. Por que saístes a ordenar a batalha? Ele bradava, sua voz carregada de escárnio. Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Porém, se eu prevalecer contra ele e o matar, então sereis nossos servos e nos servireis. Cada palavra era um golpe, não de espada, mas na alma dos soldados de Israel. A angústia era visível nos rostos cansados dos guerreiros. A vergonha era um manto pesado que cobria os líderes, especialmente o rei Saul. Ele estava em sua tenda, um rei alto e imponente, mas agora consumido pela impotência, sua coroa pesando como chumbo. A cada manhã, o rugido de Golias perfurava sua alma, lembrando-o de sua falha em proteger seu povo. A desesperança se espalhava como uma praga, corroendo a fé de uma nação que um dia fora libertada por milagres. Como podiam o exército de Deus, o povo escolhido, estar tão aterrorizado por um único homem? Por que o poder divino parecia silenciar diante de tal afronta? Enquanto o vale de Elá era palco de um dilema existencial para Israel, a poucos quilômetros dali, nas pastagens tranquilas de Belém, um jovem pastor de cabelos ruivos e olhos brilhantes se preparava para um dia comum. Ele era alheio à guerra, à tensão que prendia sua nação. Sua rotina era de paz, cuidando de suas ovelhas, aprimorando sua destreza com uma funda simples. Ele não sabia que o destino, ou talvez a providência, estava prestes a tecer seu caminho para o vale, transformando uma simples jornada de provisões em um confronto que redefiniria a história de Israel. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Os filisteus, o povo que Golias representava com tanta arrogância, não eram nativos daquela terra. Eram os povos do mar, migrantes poderosos que haviam chegado à costa de Canaã em ondas sucessivas, trazendo consigo uma cultura guerreira e uma tecnologia superior. Ao contrário dos israelitas, que ainda dependiam amplamente de ferramentas e armas de bronze, os filisteus haviam dominado a arte da metalurgia do ferro.
Suas espadas, lanças e carros de guerra eram mais resistentes e eficazes, conferindo-lhes uma vantagem militar esmagadora. Essa superioridade tecnológica, combinada com sua organização e ferocidade em batalha, fazia deles uma ameaça constante à hegemonia israelita, um lembrete vívido de que a terra prometida ainda estava longe de ser totalmente pacífica. Longe da fumaça da guerra e do clangor do ferro, Davi vivia uma vida de contrastes. Enquanto os filisteus forjavam armas de destruição, ele pastoreava ovelhas nos campos verdejantes de Belém. Sua rotina era ditada pelo ritmo da natureza, o sol nascendo e se pondo, o balido das ovelhas, o sussurro do vento entre as árvores. Era uma existência de quietude, mas não de inatividade. Davi não era um guerreiro, mas sua vida no campo o moldava de maneiras inesperadas. A funda, que para os soldados era uma arma rudimentar, para Davi era uma extensão de seu braço, uma ferramenta de pastoreio que ele manejava com destreza inigualável. Ele a usava para guiar o rebanho, para afastar predadores menores, para alcançar frutos nas árvores. Cada arremesso era um exercício de precisão, um treinamento inconsciente para um propósito maior. Sua coragem, no entanto, não era uma qualidade inata da juventude. Fora forjada em momentos de provação, nas pastagens solitárias, onde a vida do rebanho dependia unicamente de sua vigilância. Um dia, o rugido de um leão ecoou pelo vale, um som que gelava o sangue dos pastores menos experientes. Mas Davi, com uma determinação que transcendia sua idade, não hesitou. Ele enfrentou a fera, um leão faminto que tentava arrastar uma ovelha para a escuridão. Com a força de um jovem movido pela justiça e a proteção, ele agarrou o leão pela barba, golpeou-o e o matou, resgatando a ovelha de suas garras. Aquela vitória, obtida não pela força bruta, mas pela astúcia e pela fé, deixou uma marca indelével em sua alma, um testemunho de que o poder vinha de um lugar além de si mesmo. Eis que, tempos depois, outro desafio se apresentou. Um urso selvagem, mais forte e imprevisível que o leão, atacou seu rebanho. Novamente, Davi não recuou. Com a mesma coragem, a mesma confiança, ele confrontou o urso, lutando corpo a corpo, protegendo suas ovelhas como se fossem seus próprios irmãos. O urso sucumbiu, e Davi emergiu ileso, com a certeza gravada em seu coração de que o mesmo Deus que o livrara do leão o livraria do urso. Esses eventos não eram meros incidentes, eram lições divinas, um treinamento rigoroso que o preparava para um confronto que ele ainda não podia conceber. Foi então que a rotina de Davi foi quebrada. Seu pai, Jessé, o chamou. Leva esta porção de grãos tostados e estes 10 pães aos teus irmãos no acampamento e vê como eles estão, disse Jessé. Uma missão simples, uma jornada de Belém ao vale de Elá, para levar provisões aos seus irmãos Eliabe, Abinadab e Sama, que estavam servindo no exército de Saul. Davi, sem compreender a gravidade da situação que o esperava, partiu ao amanhecer, a inocência de sua chegada ao vale, contrastando com a atmosfera de pavor que envolvia o lugar. Ao chegar ao acampamento, Davi deixou seus fardos com o guarda das bagagens e correu para a linha de batalha, ansioso por saudar seus irmãos. Foi nesse momento, enquanto conversava com eles, que a voz retumbante de Golias ecoou novamente pelo vale. O gigante filisteu avançava, proferindo suas provocações diárias, e Davi, pela primeira vez, testemunhou a paralisia do exército de Israel. Sua perplexidade rapidamente se transformou em indignação. Quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele questionou, sua voz carregada de incredulidade. Seu irmão mais velho, Eliabe, ouviu suas palavras e o desprezou. Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto?
Eu conheço a tua presunção e a malícia do teu coração. Vieste para ver a batalha. Eliabe repreendeu, a humilhação em sua voz. Davi, ferido pela injustiça das acusações de seu irmão, apenas respondeu: Que fiz eu agora? Não há porventura razão para isso? A humilhação sofrida por Davi, o desprezo de seu próprio sangue, apenas reforçou sua motivação. Ele não podia aceitar que o nome de Deus fosse afrontado daquela maneira. Sua indignação crescia, e em seu coração a pergunta martelava: o que um simples pastor, desprezado por seus irmãos, poderia fazer diante de um gigante que amedrontava toda uma nação? A indignação de Davi não se extinguia, mas se acendia como uma chama dentro de seu peito. Enquanto os soldados de Israel murmuravam sobre as promessas de Saul para quem vencesse o gigante, grandes riquezas, a mão de sua filha e a isenção de impostos para a família, Davi ouvia com uma perspectiva diferente. Não eram as recompensas terrenas que o moviam, mas a honra de seu Deus e de sua nação. A convicção de que algo precisava ser feito, algo que transcendia o medo e a lógica humana, crescia em sua alma. Ele havia visto o poder de Deus livrá-lo de leões e ursos. Por que, então, esse mesmo poder não poderia prevalecer contra um homem, por maior que fosse? Sua fé era um farol solitário na escuridão do desespero que envolvia o acampamento de Israel. Os boatos, como o vento no deserto, rapidamente alcançaram os ouvidos de Saul. A notícia de que um jovem pastor, recém-chegado ao vale, não apenas questionava a paralisia do exército, mas ousava manifestar disposição para enfrentar o filisteu, gerou uma mistura de curiosidade e desprezo. Saul, em sua tenda, ouviu sobre o jovem com uma ponta de esperança, mas também com a incredulidade de quem já vira muitos homens valentes recuarem. Que valor poderia ter a palavra de um pastor, um menino, diante da majestade aterrorizante de Golias? No entanto, a ausência de outras soluções o forçou a considerá-lo. Davi foi então levado à presença do rei. A tenda de Saul, outrora um centro de comando e estratégia, agora parecia o cenário de uma derrota iminente. O rei, um homem de estatura impressionante, estava curvado pelo fardo da impotência, sua armadura brilhante contrastando com a escuridão de seu semblante. Quando seus olhos encontraram Davi, viu apenas um jovem, um adolescente, sem a imponência de um guerreiro. Saul tentou dissuadi-lo, suas palavras carregadas de ceticismo. Não podes ir lutar contra este filisteu. Tu és um menino, e ele, um homem de guerra desde a sua mocidade, disse o rei, a voz embargada pela própria descrença. Mas Davi, com uma calma que surpreendia a todos, respondeu com a voz firme que ressoou na tenda. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, eu o agarrava pela barba, e o feria, e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso. E este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. A cada palavra, Davi não falava de sua própria força, mas atribuía a Deus o livramento. Sua motivação era clara. Não era por glória pessoal, mas para defender a honra de Israel e, acima de tudo, o nome do Senhor. Saul, por um momento, viu um brilho de esperança nos olhos daquele jovem. Talvez fosse a fé contagiante de Davi. Talvez o desespero de sua própria situação. Com um suspiro resignado, ele ofereceu sua própria armadura a Davi. O capacete de bronze, a couraça pesada, a espada. Mas a armadura de Saul, feita para um rei de grande estatura e experiência em batalha, era inadequada para o jovem pastor. Pesada e desconfortável, ela o sufocava, um símbolo de uma guerra que Davi não lutaria da mesma forma.
Ele a recusou, mostrando sua confiança não em armas e equipamentos humanos, mas em seus próprios meios e, mais importante, na proteção divina que o acompanhava. Então, Davi se dirigiu ao riacho que serpenteava pelo vale, um lugar de paz em meio à iminência da guerra. Lá, ele escolheu 5 pedras lisas, redondas e perfeitas para sua funda. A simplicidade de sua escolha contrastava brutalmente com as armas imponentes dos filisteus, com a lança de Golias, que era como um eixo de tecelão. A funda, descrita pelos guerreiros como uma arma de pastores, era para Davi uma ferramenta de precisão e letalidade, não um brinquedo. Ele a conhecia, a dominava e confiava nela como uma extensão de sua própria vontade. Com as pedras em seu alforje e a funda em sua mão, Davi começou a caminhar em direção ao vale, onde Golias aguardava. O exército de Israel observava em silêncio atônito, uma mistura de esperança e incredulidade em seus rostos. A tensão no ar era palpável, enquanto os filisteus, vendo o pequeno pastor se aproximar, começaram a zombar e a rir. Davi, no entanto, não se abalou. Seus olhos estavam fixos no gigante, sua fé mais forte do que o medo. Ele estava agora no campo de batalha, de frente para Golias. O gigante, ao vê-lo, começou a zombar, sua voz trovejando pelo vale, anunciando o que ele acreditava ser uma vitória fácil e humilhante. Golias, ao avistar o jovem Davi aproximando-se, não conteve seu desprezo, e sua voz retumbou pelo vale, carregada de escárnio. "Sou eu algum cão?" bramiu o gigante. "Para vires a mim com paus?" Seu olhar de desdém percorria a figura franzina do pastor, desarmado, sem a imponência de um guerreiro. O filisteu, confiante em sua estatura e armadura, amaldiçoou Davi pelos seus deuses, prometendo entregar sua carne às aves do céu e aos animais do campo. A zombaria de Golias era um rugido de arrogância, uma tentativa final de intimidar e humilhar, não apenas Davi, mas todo o exército de Israel que observava a cena em silêncio. Mas Davi, com uma calma que contrastava violentamente com a fúria do gigante, elevou sua voz, não em grito, mas com uma firmeza que silenciou o vale. Suas palavras ecoaram com a autoridade de uma convicção inabalável. "Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado." Não havia medo na voz do jovem pastor, apenas uma certeza profunda. E então, Davi proferiu uma profecia que selaria o destino daquele dia. "Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei, e tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel." Um silêncio absoluto se estabeleceu, pesado e denso, enquanto a tensão crescia insuportavelmente. Os 2 exércitos, paralisados, aguardavam o desfecho daquele confronto improvável. Davi, sem hesitar, levou à mão a sua pequena sacola de pastor, tateando as pedras lisas que havia escolhido no riacho. Seus dedos envolveram uma delas, sentindo sua forma perfeita, projetada pela natureza para o propósito que ele lhe daria. A funda em suas mãos não era um brinquedo, mas uma arma de precisão mortal, capaz de arremessar projéteis a velocidades impressionantes, com a força de um pequeno meteoro. Sua letalidade dependia não da massa, mas da velocidade e da acurácia do atirador, habilidades que Davi havia cultivado por anos defendendo suas ovelhas. Golias, farto das palavras e confiante em sua superioridade, começou a avançar, seus passos pesados fazendo a terra tremer. A armadura filisteia, imponente e reluzente sob o sol, parecia uma fortaleza em movimento. Mas Davi não recuou. Pelo contrário, com uma agilidade surpreendente, ele correu em direção ao gigante. Não havia hesitação.
apenas determinação em seu olhar. Naquele momento, o pastor e o guerreiro se tornaram um. Davi girou a funda com maestria, o ar assobiando enquanto a pedra ganhava momentum. 1, 2, 3 giros rápidos, e a pedra, impulsionada pela força e precisão do jovem, foi lançada. O projétil sibilou pelo ar, uma linha invisível de destino, e atingiu Golias em um ponto minúsculo e vulnerável, a testa. O impacto foi seco e contundente, um som que quebrou o silêncio do vale com a violência de um trovão. O gigante, que momentos antes parecia invencível, cambaleou. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora expressavam uma mistura de choque e incredulidade. Ele tentou se equilibrar, mas o golpe certeiro havia atingido o ponto nevrálgico, desorganizando seu sistema nervoso. Com um estrondo ensurdecedor, Golias desabou, seu corpo maciço caindo de bruços com o rosto em terra diante dos exércitos. A poeira subiu e um silêncio ainda mais profundo se seguiu, um silêncio de choque e desorientação. Os filisteus, que momentos antes zombavam, agora estavam atônitos, incapazes de compreender o que haviam testemunhado. Seu campeão, sua esperança, jazia no chão, derrubado por um jovem pastor com uma funda. Entre os israelitas, o espanto inicial deu lugar a um murmúrio crescente de surpresa, que logo se transformaria em um grito de esperança e vitória. Davi, sem espada, aproximou-se do gigante caído, a batalha ainda não completamente vencida. Davi, com a agilidade que a vida no campo lhe havia concedido, não hesitou. O gigante jazia inerte, sua armadura, antes um símbolo de poder, agora um fardo inútil. Aproximando-se do corpo colossal, Davi puxou a espada da bainha de Golias, uma arma tão grande quanto o próprio filisteu. Com um movimento determinado e preciso, ele ergueu a lâmina pesada e, diante dos olhos arregalados de ambos os exércitos, cortou a cabeça do gigante. A decapitação não era apenas um ato de finalização da batalha, mas uma prova irrefutável da vitória, uma humilhação máxima para o inimigo e uma demonstração pública de que o Deus de Israel era superior a todos os deuses filisteus. Era uma declaração sangrenta e profética. O vale de Elá explodiu. Entre os filisteus, o pânico generalizado tomou conta. Sua confiança, que havia se esvaído com a queda de seu campeão, agora se desintegrava completamente. O terror os impulsionou à fuga, um desespero cego e desordenado. Aquele que era seu baluarte, sua esperança, jazia decapitado no chão. Não havia mais glória, apenas a vergonha da derrota e o medo da aniquilação. Eles corriam em todas as direções, tentando escapar da fúria que sabiam que viria. Do lado israelita, o silêncio atônito deu lugar a um rugido ensurdecedor. Um grito de guerra irrompeu das gargantas dos soldados, um som que mesclava o alívio de 40 dias de medo, a fúria contida e a euforia da vitória inesperada. O medo se transformou em coragem, a desesperança em perseguição implacável. Os homens de Israel, liderados pela visão do jovem Davi e da cabeça de Golias, avançaram como um maremoto, perseguindo os filisteus até suas próprias cidades, Gate e Ecrom. A batalha havia virado e a vingança era doce e rápida. Davi, com a cabeça de Golias em uma das mãos e a espada do gigante na outra, começou seu retorno triunfal. O troféu macabro, mas vital, era a prova viva de sua façanha e da intervenção divina. O povo o aclamava. Os soldados o olhavam com reverência. A surpresa no rosto do rei Saul era evidente, uma mistura de alívio e talvez um pressentimento do que aquele jovem representava para o seu próprio reinado. Era o início da fama e do reconhecimento de Davi, o pastor que se tornou herói. A cabeça de Golias não era apenas um troféu de guerra. A revelação histórica aponta que Davi a levou para Jerusalém. Naquele tempo, Jerusalém ainda não era a capital de Israel,
mas um local estratégico, uma cidade fortificada que seria conquistada por Davi mais tarde para se tornar o centro político e religioso da nação. Colocar a cabeça do gigante ali não era um ato casual, era um simbolismo profundo. O terror filisteu seria sepultado no coração do futuro reino de Israel, um testemunho permanente da vitória de Deus sobre seus inimigos. Era uma declaração profética sobre o destino daquela terra e do povo escolhido. A vitória de Davi sobre Golias ecoaria pelos séculos, não apenas como uma história de coragem individual, mas como um evento com significado profético monumental. Aquele dia, no Vale de Elá, redefiniria a trajetória de Israel, pavimentando o caminho para o reinado de um jovem pastor que se tornaria o maior rei de sua história. Mas qual o verdadeiro significado profético desse evento, e como ele ecoaria pelos séculos, moldando a fé e a esperança de gerações futuras? O que essa batalha aparentemente simples revelava sobre o caráter de Deus e o destino da humanidade? A vitória de Davi sobre Golias, reverberando além do Vale de Elá, estabeleceu-se como um marco indelével, não apenas na história de Israel, mas como um evento de profundo significado profético. Aquela batalha, aparentemente desigual, foi a prova irrefutável do poder de Deus, manifestado através de um jovem improvável. Ela demonstrou que a força não reside na armadura, no tamanho ou nas armas, mas na fé inabalável em um poder superior. Davi, o pastor de Belém, prefigurou um rei que viria da mesma linhagem, um libertador que não confiaria em exércitos ou estratégias humanas, mas no Espírito do Senhor. Era a promessa de que a salvação viria não pela força ou pelo poder mundano, mas pela intervenção divina, através de um coração puro e obediente. Esta narrativa milenar, com sua riqueza de simbolismo, transcende o tempo, oferecendo uma lente através da qual podemos examinar nossos próprios gigantes modernos. O medo que paralisa nações e indivíduos, a ansiedade que corrói a paz interior, os vícios que aprisionam, a opressão e a injustiça que desfiguram a sociedade, as crises financeiras que ameaçam a estabilidade, as doenças que desafiam a medicina, todos esses são Golias contemporâneos que se erguem em nossos próprios vales. A mensagem da vitória de Davi ressoa poderosamente. Assim como ele, nós também possuímos ferramentas intrínsecas: a fé, a coragem, a persistência e a inteligência, que, quando aliadas a uma crença inabalável, podem derrubar as mais imponentes adversidades. A estratégia de Davi é um blueprint para a superação. Ele não lutou com as armas do inimigo, recusou a pesada e inadequada armadura de Saul, um símbolo de uma guerra que não lhe pertencia. Em vez disso, ele confiou no que tinha, naquilo que dominava. A funda e as pedras lisas, instrumentos de seu pastoreio, que se tornaram armas letais em suas mãos. Sua vitória foi um testemunho da importância de usar nossos próprios talentos e recursos com fé e precisão, de conhecer nossa identidade e de confiar em uma força maior que opera através de nós. Não se trata de imitar o inimigo, mas de inovar, de usar a própria essência com propósito. A história de Davi e Golias é, acima de tudo, um arquétipo de redenção e superação. É a narrativa de uma nação inteira redimida do medo e da vergonha, não por um exército de guerreiros experientes, mas pela coragem singular de um jovem. A transformação de Davi, de um simples pastor, em um herói e futuro rei, é um lembrete vívido de que a grandeza pode surgir dos lugares mais inesperados e que o potencial para a mudança reside em cada um de nós. Sua jornada foi de humildade à glória, de anonimato à lenda, tudo impulsionado por uma fé que move montanhas, ou, neste caso, derruba gigantes. Este legado nos convida a uma profunda introspecção. Quais são os vales em nossas vidas onde nossos próprios gigantes nos desafiam? Quais são os medos,
as dúvidas, as adversidades que nos paralisam e nos impedem de avançar. Assim como Davi, somos chamados a identificar esses Golias, a confiar em nossos próprios recursos, sejam eles habilidades, conhecimentos ou a fé, e a enfrentar esses desafios com a mesma convicção. Que a história de Davi sirva como uma oração de autoridade, inspirando-nos a invocar a coragem interior e a força que reside em nós e ao nosso redor. Que nos encoraje a avançar, não com a espada alheia, mas com a funda de nossa própria fé e o poder de nossa determinação. A história de Davi e Golias não é apenas sobre uma batalha antiga, é um farol de esperança que proclama que mesmo o menor pode derrubar o maior com fé inabalável, coragem indomável e a certeza de que não estamos sozinhos em nossos vales.